Como é viver do marketing digital na vida real? Coisas que ninguém te conta. Seja bem-vindo ao meu canal, já se inscreve, aciona o sininho, porque aqui eu te mostro de verdade como é que é viver do marketing digital, sem esse monte de coisa que ficam dizendo por aí. Se tem uma pergunta que eu recebo sempre marketing digital dá dinheiro? Vai depender. A verdade é que quando eu comecei, eu fazia de graça. E isso é bem comum quem começa no marketing digital. Você tem que escolher um caminho, uma trajetória, se você vai editar vídeo, se você vai cuidar de rede social, se você vai lidar com a área de tráfego pago, porque o marketing digital, ele não é só rede social. Isso é um engano comum que as pessoas têm. A verdade é que ele dá dinheiro, mas ele dá dinheiro a longo prazo. E dependendo muito, se você se esforçar bastante, você pode realmente montar um negócio e viver dele. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu tenho 4 anos que eu venho me esforçando para viver do marketing digital. A verdade é que, se eu dependesse só disso, eu não conseguiria pagar minhas contas. Eu tenho um outro negócio que consegue equilibrar as contas e deixar tudo balanceado. Se dependesse dele, 4 anos depois, desde quando eu comecei, dificilmente eu teria uma vida tranquila. Mas uma coisa eu posso garantir para você, essa profissão mudou a minha vida. Eu tenho uma liberdade de horário, consigo fazer atividades que antes eu não fazia, moro num lugar muito bom, aproveito muito mais, consigo me dedicar a coisas que eu gosto. Por exemplo, hoje eu treino para poder tocar violão. Nunca tive tempo para isso enquanto era CLT. Outra coisa que mudou na minha vida é tempo é bem escasso. Eu passo bastante tempo na frente do computador solucionando problemas para clientes. É desgastante, bem desgastante. Acordo muito cedo, durmo muito tarde. Tem esses 2 níveis. A total liberdade, você é livre para executar as tarefas no momento que você quer, você consegue viver outras coisas, porém tem uma responsabilidade muito maior, porque você precisa ajustar o seu horário. Então posso garantir para você que, por bem ou por mal, essa profissão mudou a minha vida. E normalmente as pessoas não mostram isso nas redes sociais. Eu sempre digo o seguinte, quando eu vejo alguém criando conteúdo com muita frequência, ou porque ela já atingiu um patamar que consegue fazer com que o seu negócio no marketing digital gire sozinho, ou ele já tem condição de pagar alguém, ou essa pessoa não tem cliente. Porque você manter os clientes e ainda criar conteúdo para você é muito exaustivo, cansativo. Você se sente... como é que eu posso explicar? Não gera mais ansiedade, porque como você cria muito conteúdo, consome muito conteúdo, você não sente aquela necessidade realmente. E isso pode ser uma realidade sua. Porém, eu tô gravando... É o meu primeiro vídeo. Eu tô gravando esse vídeo para poder mudar essa rotina na minha vida. Porque eu quero avançar, eu quero que o meu negócio avance. E eu decidi criar conteúdo para mostrar para pessoas que estão começando ou que estejam vivendo essa realidade que eu vivo, para falar assim, não estou sozinho, existem pessoas do outro lado que têm os mesmos problemas que eu. O que mais mudou na minha vida, eu sempre tive muita vontade de ser empresário. E desde quando eu comecei a criar conteúdo para as mídias sociais e viver uma parte da minha vida financeira do marketing digital, eu comecei a conhecer pessoas de nichos diferentes, empresários de várias áreas. E isso é uma oportunidade, porque abre um leque. Eu, até uma determinada idade, não sabia exatamente qual profissão eu teria. E essa profissão, ela deixa um caminho muito mais tranquilo, porque você tem que estudar, mas você não precisa de um diploma. O seu conhecimento, o conhecimento que você internaliza e o conhecimento que você demonstra para as pessoas, ele abre muitas portas. Então, criar conteúdo e cuidar do marketing digital de uma empresa, por exemplo, pode abrir muitas portas para você. Existe sim um crescimento financeiro, porém, você tem que tomar muito cuidado, muito comum na verdade. Você fecha um contrato com um cliente e, por mais que você faça ali um contrato com 3 meses, 3 meses depois ele não quer trabalhar mais. Isso é comum, muito comum. Algumas pessoas
elas não entendem que criar conteúdo faz parte do contexto de venda para o negócio dele. E pode ser que ele perca ali o espaço que ele tem no mercado. E aí fica muito difícil para você de você ter uma renda plausível todo mês. Esse é um dos grandes riscos de viver do marketing digital. Clientes que podem entrar na sua carteira que não se mantenham a longo prazo. O ideal, quando você começa, é tentar fechar clientes que já fazem conteúdo, já estão acostumados, já tem isso na rotina deles de forma natural. Você chega para poder adicionar o seu conhecimento e para poder vender o seu tempo. Profissionais se posicionam, eu sou social media, então eu não gravo vídeo, eu sou videomaker, então eu não faço storytelling. E esse é um problema, porque em toda a área do mercado hoje, toda área, o profissional, isso é uma visão minha de negócio. Quando você assume um compromisso com uma empresa, se você não conseguir entregar mais do que ele espera, a chance de você não ser indicado para outras pessoas e até não continuar com ele a longo prazo é muito grande. Por mais que você seja um excelente profissional, tá? Isso não desmerece a sua performance. Eu estou dizendo sobre o mercado competitivo que está se tornando a criação de conteúdo. Quando você assume um compromisso com o cliente, é necessário realmente que você tenha um desempenho e uma entrega diferente do que aquilo que foi acordado. Tiver uma vida financeira previsível, a chance de em 1, 2 anos você ter sucesso é muito maior do que você começar a pegar contratos caros com pessoas que não entendem do mercado, eles não criam conteúdo e às vezes você pega um valor muito bom, porém a pessoa não tem experiência e isso gera um desgaste, um cansaço e você ficar trocando de cliente, isso é muito ruim. Para você, uma das coisas que eu aprendi nesse período eu comecei vendendo post, hoje eu vendo solução para a empresa vender. Eu tive que mudar o meu posicionamento num diálogo que eu tenho com o cliente, que é o que eu acabei de citar anteriormente, que se você se posiciona apenas para executar uma tarefa e não entende que seu cliente precisa vender e que o que você faz está relacionado a ele aumentar as suas vendas, aumentar o seu lucro, crescer o seu negócio, possivelmente você vai ser trocado. Se você viver só, não, eu sou videomaker, eu vou só gravar vídeo. Um videomaker hoje de respeito, ele precisa fazer um briefing com o seu cliente para poder entender o que ele quer. Não é só ligar a câmera e gravar. Você precisa ser diferenciado. Não é só saber editar um vídeo ou fazer uma edição que todo mundo pare para ver. Essa edição vai vender? Você realmente se posicionou, está fazendo um posicionamento para o seu cliente que vai aumentar suas vendas? Isso é uma coisa que eu aprendi nesses últimos 4 anos e eu queria... Uma outra coisa que as pessoas normalmente não mostram é a quantidade de estudo que você precisa ter. Você precisa estudar. Se você não se desenvolver, se você não ir testando com você mesmo, testando com outras pessoas de graça, quando você começa de graça. Avisando logo, eu quero entrar na área de marketing digital. Você nem sabe por onde começar. O que eu faria? Eu procuraria estudo, tá? Eu tenho vários cursos, até uns desnecessários. Hoje eu olho e falo, cara, por que eu comprei esse curso? Isso pode acontecer. O ideal é você ter uma pessoa que te direcione, fica muito mais fácil. Se eu soubesse, teria procurado um mentor lá atrás para poder realmente fazer diferente do que eu fiz. Eu levei muito tempo para chegar no ponto que eu estou agora. Poderia ter levado um tempo menor se tivesse procurado uma mentoria com alguém que já estava na área. Tem que estudar todo dia. Todo dia o marketing digital tem mudança, ele se move muito. Uma profissão diferente, porque ela tem movimento o tempo todo. Não é igual você buscar uma formação acadêmica em que o estudo é baseado na ciência e que ele vai mudar daqui 5 anos, quando descobrir, vamos dar um exemplo aqui, um médico estudou 8 a 12 anos para poder se formar e daqui 5, 6 anos a ciência muda um contexto sobre uma doença.
No marketing digital não tem isso. Muda todo dia acontece alguma coisa, todo dia tem alguém falando alguma coisa, todo dia tem algum assunto que é relevante. É como se você vivesse um telejornal diário. Você não... claro, as suas devidas proporções, é como se você fosse um jornalista, tivesse que viver da notícia todo dia. Eu nunca ouvi alguém fazer uma referência ou uma correlação dessa maneira, mas eu acredito que quem trabalha com marketing digital, ele vive um pouco dessa coisa do mundo estar se mudando o tempo todo, está alterando o tempo todo, tudo é notícia, tudo tem que virar conteúdo, é muito acelerado. O estudo é necessário por conta disso, você estuda todo dia, para poder conseguir amparar o seu cliente no que está acontecendo no mundo. Marketing é muito mais sobre pessoas do que sobre algoritmo. Você vai encontrar muita gente preocupado com visualização, preocupado com curtida, com comentário. Às vezes eu vou ver e as pessoas elas não criam conexão. Porque você que está aí do outro lado me assistindo, você está me assistindo porque eu estou aqui falando para você o que realmente acontece, o que aconteceu comigo, o que vem acontecendo. Talvez o algoritmo não entregue. Então, por isso, já deixa o seu like aqui, já compartilha com alguém que precisa ver isso, que é um profissional. Às vezes você não é, mas você conhece um profissional que está passando por isso, já compartilha com ele. É ter essa vivência. Não é sobre algoritmo, é sobre pessoas. Porque eu estou aqui deixando claro para você, deixando a minha vida profissional nessa área como se fosse um livro aberto, para que você não passe pelas mesmas coisas. Toda vez que você for criar conteúdo para um cliente, que seja da maneira mais humana possível, por mais que a gente tenha recursos hoje que consiga fazer isso para a gente. Marketing não é sobre algoritmo, é sobre pessoas. Eu vou ler aqui para você os 5 maiores erros que eu cometi quando eu comecei, para você não cometer esses erros. Cobrei barato demais, quis atender todo mundo, esse é pior, tá? Você não dá conta. Comprei curso e não executei. Eu ainda tenho cursos que eu comprei assim de 1 ano, outros que já venceram. Às vezes você compra o curso que vence 1 ano. Ah, não, eu estou precisando. Você vai lá, compra, investe e não usa. Demorei para produzir conteúdo, são 4 anos. Esse é o meu primeiro vídeo no YouTube que eu estou fazendo. Eu tenho shorts no YouTube, mas porque são conteúdos reaproveitados. Mas esse é o meu primeiro vídeo. E não organizar o financeiro como se fosse uma empresa. É necessário você ter uma administração financeira como se fosse uma empresa. Porque se você não fizer isso, e se você tratar esse negócio, essa profissão, como se fosse uma renda extra, você não avança, você não cresce. O que eu faria se eu começasse hoje? A primeira coisa era escolher um nicho. Até hoje, eu tenho dificuldade em escolher um nicho. E eu vou falar para você por quê. Como você vai estudando muita coisa, nesses últimos 4 anos eu já mudei de nicho várias vezes, várias. Porque você vai conhecendo um empresário de uma área, você vai conhecendo um empresário de outro, daqui a pouco você está prestando serviço para outra empresa, e aí você se perde. Eu já prestei serviço para advogado da área trabalhista, advogado da área de veterinária, eu já prestei serviço para quem trabalha com seguro e consórcio, já prestei serviço para associação de veterinários, já prestei serviço para veterinária, já prestei serviço para vendedor de carro, para vendedor de moto, para igreja. Aí você vai absorvendo o conteúdo, além de fazer o conteúdo da minha empresa, que eu tenho uma empresa de produto personalizado também. Você vai absorvendo conhecimento dessas empresas e chega um momento que você... Qual o caminho que eu vou? Aonde que eu vou seguir? O que eu mudaria? Eu escolheria um nicho e seguiria nele. Porque esse acúmulo de conhecimento faz você acabar se perdendo. Eu criaria conteúdo todo dia. Nossa, eu já teria explodido há muito tempo. Eu tenho alguns conteúdos virais no TikTok, no Instagram, aqui no YouTube. Porém, eu não crio conteúdo todo dia. Deveria. Eu mudaria isso. Pegaria clientes pequenos, eu deveria, no início ali do meu processo, pegar clientes pequenos, como eu citei no outro bloco, no bloco anterior, iria ali conduzindo, crescendo junto com ele. Eu estou vivendo isso agora. Estou com um cliente pequeno, muito tempo, mais de 6 meses, e a gente vai crescendo, vai avançando aos poucos. Teria mudado isso. Teria aprendido a vender.
Eu levei um tempo, levei uns 2 anos mais ou menos, para entender que o mercado tinha a real necessidade de pessoas que vendem. Não pessoas que constroem conteúdo, mas pessoas que vendem, que sabem vender, que sabem construir conteúdo de venda. Vale a pena viver de marketing? Na minha opinião, vale sim. Mas não tem dinheiro fácil. É difícil. Porque você assina um contrato com o cliente e tá tudo bem no início. Daqui a pouco o resultado não vem, porque o cliente que não viveu isso ainda, ele acha que vai construir conteúdo no outro dia, já vai ter venda, já vai estar caindo dinheiro, e não é. Isso é uma constante, você tem que ir evoluindo aos poucos. Não tem sucesso rápido, por mais que valha a pena, não tem sucesso rápido. Às vezes você vai ser reconhecido. Pessoas que conhecem você há mais tempo não vão te reconhecer naquela área, as pessoas de fora vão te reconhecer. Às vezes você vai prestar serviço para uma pessoa, ela não vai te indicar, por mais que você tenha sido excelente, tenha trago um resultado muito bom para ela. Uma pessoa que não te conhece vai te indicar, vai te apresentar para todo mundo. Como tem pessoas que te conhecem que também vão te indicar. Então, o sucesso, ele vem a longo prazo, não é a curto prazo, e o sucesso às vezes não está relacionado com a sua habilidade naquela área. Que você é o melhor social selling, que você é o melhor social media, que você é o melhor editor, que você é o melhor storytelling, não tem nada a ver com isso. O sucesso está relacionado à sua relação com as pessoas. É isso que vai abrir caminho, porque às vezes você não é o melhor profissional naquela área, mas você é o melhor profissional naquela área que se relaciona com as pessoas e, consequentemente, consegue vender mais. Porque se você vende mais, quer dizer que você vai conseguir vender mais para o seu cliente. Você precisa ter paciência. É muito difícil. Porque às vezes você leva horas criando um conteúdo e ele não é aprovado. E isso é comum. Você vai ver um monte de piadinha, principalmente de editor de vídeo. Ou até para quem é copyright. Você vai construir um roteiro ou criar uma legenda e o cliente não aceita, ele quer correção. Por mais que você entenda que aquilo vai ter um resultado melhor, ele não quer. Isso desgasta, cansa, é difícil e a gente precisa ter uma resistência mesmo ali para ter muita paciência. Será que essa profissão é para você? Eu vou citar aqui 5 coisas para você saber se essa profissão é para você. A primeira é resolver problemas. Se você não gosta de resolver problema, esquece. Isso não é para você, deixa isso para uma outra pessoa. Aprender, se você gosta de aprender, maravilha, tá no lugar certo. Comunicação. Você é uma pessoa comunicativa? Quando a gente fala sobre comunicação, não é só a comunicação verbal, é a comunicação de relação com as pessoas. Você se comunica, você participa de eventos na sua vida social, você vai à igreja, você joga futebol, você se enturma com as pessoas. Se você é desse tipo de pessoa, beleza, serve para você. Criatividade. Eu digo para você o seguinte, eu sempre acreditei que eu não tinha criatividade até ter a necessidade de usar ela nessa área. Acredito que muitas pessoas são melhores do que eu nessa área. A minha criatividade, ela passa muito por consumir conteúdo. Tem um livro chamado Roube como um Artista, é um livro que faz muito sentido, eu li ele, me ajudou muito a olhar para o que criam para poder eu recriar. A gente pega aquilo que a pessoa fez, que já deu muito sucesso, porque o copiar é mais fácil. Eu tenho uma limitação de criatividade, mas eu tenho um pouquinho de criatividade dentro de mim e me ajuda. Eu pego um conteúdo, copio ele, faço uma mudança elaborada para o meu cliente e nada rebuscado. E uso e dá certo, dá certo. Porque na natureza, nada se cria, tudo se copia. Provavelmente você já ouviu isso. E por último, gostar de pessoas. Se você não gosta de pessoas, não entra nesse negócio. Não entra, porque é difícil, desgasta, as pessoas tendem a sugar a sua energia, principalmente se elas te pagam. É muito difícil. Você precisa ter realmente uma resistência psicológica e querer realmente estar perto de pessoas. Um conselho que eu daria para quem vai começar hoje. Se eu pudesse conversar com o Marcos que estava começando, eu diria: pare de esperar o momento perfeito. Você não precisa saber tudo para começar. Precisa começar para aprender. O mercado recompensa quem resolve problemas, não quem mais sabe da teoria.
Então escolha uma habilidade, encontre alguém para ajudar e execute todos os dias. Se esse conteúdo te ajudou, já salva ele para você continuar assistindo e não esquece de me seguir.